Saiu o som do Tarcísio do acordeon cantando com o Marcinho Sensação. Rolê, são 14 horas mais 15 minutos, 14h15. Como falei agora há pouco, estamos recebendo no estúdio hoje nosso amigo cantor aqui da terra, estourado aí nas paradas musicais, Marcelo de Oliveira dos Santos, popularmente seu nome artístico conhecido como Marcelo Mural. Boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo aí à Manaria FM. Boa tarde, Alex, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Manaria. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade aí, agradecer também a minha amiga Tânia pelo convite, agradeço de coração a todos os ouvintes da Rádio Manaria FM. Então, Marcelo, vamos conversar um pouco aí. Essa semana, sábado passado que a Cássia teve aqui, não foi? Sábado passado a Cássia teve por aqui. A gente lembra que, digamos que você praticamente começou junto com a Cássia, né? Foi aquela dupla que vocês iniciaram. Então sua carreira de cantor começou ali, junto com a Cássia? Foi, começou ali. Quanto tempo tem? Tem 3 anos, está com 3 anos agora. Antes disso, Marcelo, você pensava em cantar, pensava em até agradar, digamos assim, a maioria do público, que a gente sabe que, não vou dizer 100%, mas chegando próximo disso, onde o Marcelo vai, ele agrada a galera. Então, sempre tive vontade de cantar, né? Sempre cantei em casa, assim, pra mim ver. Nunca achei que a galera ia me apoiar, que ia gostar como a galera tá gostando, graças a Deus, né? Mas em casa cantava já no som, com microfone, Não, essas coisas? Não, eu tava em casa só... No chuveiro. Era. Aí, de onde surgiu a ideia do Marcelo, e depois conta pra gente também um pouco do nome Marcelo Mural. Então, tudo começou, eu comecei a ensaiar em casa, aí começou com o Ricardo, né? Parceiro Ricardo. Viu, aí me chamou pra cantar no som dele lá. Aí daí a galera começou a fazer vídeo, o pessoal foi gostando e hoje, graças a Deus. O teu primeiro show pra galera, se eu não me engano, foi uma noite junina, se eu não me engano, né? Foi na barraca de Beto, na barraca de Beto Cão. Ali foi o primeiro show que você foi fez? Foi o primeiro show, foi. Minha amiga Cássia, né? Junto com a Cássia, né? Aí a gente até tava falando ontem que uma veio aqui, né? Rapaz, eu tô perdendo um pouco da noção de tempo. Aí uma vez a gente estava falando sobre grupos, duplas, essas coisas. Isso é normal separar, né? É normal cada um seguir seu caminho. E graças a Deus deu certo a carreira solo, né, Marcelo? Graças a Deus, tá aí tudo certo, né? Tá dando tudo certo até hoje. Se Deus quiser. Então, muitos anos aí a gente vai estar fazendo sucesso, se Deus quiser. Você hoje pode dizer que já realizou um sonho, ou é apenas um passo de muitos que você pretende dar, que eu tenho certeza que a resposta é a segunda. Mas eu vou refazer. Você hoje já sente algum sonho realizado? Sinto, né? Porque eu nunca, como eu falei no início, nunca pensei que a galera ia gostar de mim cantando, né? De ver eu cantando assim, fazer show assim. Muita gente no show e a galera sempre chega assim em mim e falar: o seu show foi bom. Isso aí pra mim já é muito gratificante pra mim, né? Hoje você já se sente realizado, digamos assim. Certeza. Eu não vou perguntar qual é o seu sonho, porque a maioria dos artistas, né, a gente já sabe qual é o sonho. O Marcelo cantou, por exemplo, com a Valquíria Santos aqui, né? Isso, Marcelo, teve mais alguma outra participação? Assim, digamos que com um cantor O famoso. nome de renome. Ela foi o auge, digamos assim. Foi. A Valquíria Santos, a gente lembra, né, da participação do Marcelo. Tu lembra, Marcelo, qual foi a música que você cantou? Nem lembro. Deus me livre. Eu lembro. Deus me livre, mas quem me dera. Oi? Deus me livre, mas quem me dera. Acho que foi, não foi? Lembra agora? Tu lembra um pouco da letra, como foi? Rapaz... Faz tempo, né? Só um pedacinho. Faz muito tempo. Coxinha, Foi. Dormir de conchinha, nem pensei. Deus me livre, mas quem me dera.
Essa foi a música que você cantou com a Essa Valkyria, né? Foi. Deixa eu aproveitar, rapaz, senão eu vou levar uns cascudos daqui a pouco antes de terminar aqui, senão quando terminar eu levo um cascudo. Meu amigo Alan Liberato está com a gente aqui, né? Agradecer pela presença dele. Pode filmar aí, Alan Liberato está participando com a gente. Meu amigo Naninha, a gente chama assim, né? Não tem outro nome não. Naninha está com a gente aí. Naninha também que é parceiro do Marcelo, né, Marcelo? Sempre junto, misturado. Agradecer demais a esses caras aí que estão andando comigo, graças a Deus. A amizade agora é só aumentar, né? Meu parceiro Naninha, meu parceiro Alan. Junto, misturado. Deixa eu aproveitar também e agradecer a Tânia, né, nossa secretária administrativa, está aqui por trás da live. Mandar um abraço também para a turma que está nos acompanhando aí através da live no Facebook da Manaria FM, também no canal aqui da Manaria FM no YouTube. Marcelo, fica à vontade para mandar abraço, para mandar fazer agradecimento, aliás, porque a gente sabe, na carreira artística sempre tem aquelas pessoas que nos apoiam, que nos dão a mão, aquelas pessoas que nos incentivam a continuar. Quero mandar um abraço para minha mãe, meu pai que está me ouvindo aí, com certeza. Na rua Boa Vista, toda a galera que está conectada aí. Quero mandar um abraço de coração. Ela que sempre me incentiva aí a nunca parar de cantar, né? Agradeço demais a minha mãe, meu pai, toda essa galera aí. Também quero mandar um abraço aí pro meu parceiro Ídio, toda a galera da Destra Fiel aí, que com certeza estão ligadinhos aí na Rádio Manaria. Galera lá no centro, aproveitar e mandar um abraço para a turma da Araújo Neto, estão sempre inaugurando os sons por lá, ao som da Manaria FM. Marcelo, você estava falando agora há pouco, rapaz, falar não é muito comigo, então vamos fazer o que você gosta, né? Vamos de música então? Bora. Marcelo Mural na Manaria FM. Eita, negócio bom! Simbora com o forró assim, ó! Pelo pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é a mais linda pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo e beijo, enquanto te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Simbora, vaqueiro! Isso é Marcelo Moral. Simbora no forrozão. Pelo pedaço de pecado e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido que você é a mais linda pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo o desejo, faz esse vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo e beijo, enquanto te vejo acabou com a saudade. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Simbora, vaqueiro! Esse é Marcelo Moral. Alô, parceira lá, meu irmão. Alô, minha amiga Tânia, aquele abraço. Daí, Marcelo Moral na programação da 87,9. Marcelo, fala pra gente como funciona, como que acontece com a escolha do repertório. Isso é tudo feito por você, tem a galera que ajuda. Conta aí. Logo do início aí tinha gente que me ajudava. Aí hoje eu mesmo estou escolhendo o repertório e também tem a força do meu parceiro aí que sempre está junto comigo, escolhendo o repertório, meu parceiro Daninha também. Mas o negócio agora é mais forró, piseiro
mais festa de vaquejada. Falar em vaquejada, né? Aproveitar e comentar o show que você fez no fim de semana passado. Tava com bastante gente, graças a Deus a pandemia aí vem dando uma baixada grande aqui em Manari. São mais de 8 dias sem caso confirmado de Covid, graças a Deus. Sem caso confirmado e sem caso ativo, né? Pelo menos confirmado, ativo não tem, 0 internado, 0 isolamento. E isso é gratificante para a gente comemorar ainda mais, e eu tenho certeza que você, como artista, está bem mais feliz também, né, Marcelo? Muito feliz, graças a Deus, tudo voltando ao normal aí. E agradecer toda a galera, todos os contratantes aí que vem reconhecendo o meu trabalho, graças a Deus. Só tenho a agradecer a toda essa galera aí, né? E a vaquejada, tem muita gente? A vaquejada estava boa, topada, viu? Muita gente, agradecer também meu parceiro Romilson aí, toda a galera da organização. Quero agradecer de coração. Meu parceiro Daciano Martins também, que me deu uma força. Isso aí é muito gratificante para mim. E agradecer toda a galera que marcou presença no show do Moral lá. Foi top, foi bom demais. Como é que tá a agenda de shows aí? Alan que vai passar pra gente, Alan é do cantor. Então, Alan, pode estar pegando aí não, quem vai falar é você, Alan. Pega o microfone aí do lado do cantor aí, passa um pouco pra gente aí a agenda de shows. Vai, rapaz! Alan quis passar a agenda de shows, mas vamos lá, no dia 20, não, já passou aqui, 28 já passou. Dia 12 de setembro, né? É a corrida de argola, lá no 1º Distrito Santa Luzia. A agenda do cantor aqui no dia 2 de outubro tem cavalgada feminina lá em Negras. Aproveitar e mandar um abraço para a Vânia, né? Vânia Vaqueira, se não me engano, que está organizando lá. Aí já para outubro também tem o primeiro encontro dos criadores no rancho. Aí depois, para outubro, é isso, essa aqui mais para frente, a gente chega até outubro aqui. Então quer dizer, o cantor tem um espaço grande aí de agenda aberta, né cantor? Com certeza, galera, os contratantes aí, quiser dar uma força moral, é só chamar no WhatsApp aí. Também marcar show com o meu parceiro Alan também. Se a galera quiser chamar no WhatsApp, fica à vontade aí para os números de contato. Chamar no WhatsApp aí, 9968 9018. Esse é o teu? Esse é o meu. Aí o do Alan, a gente dá um auxílio aqui para você divulgar. 9631 3355. Esse aí fala com o Alan, né? Falar com meu parceiro Alan. Tem mais galera para contrato? Tem também meu parceiro Jânio, meu parceiro Jânio Malta. Janson Malta, é isso aí. Galera também quiser. Sai o contato aí, Alan? Janson Malta? Se quiser contratar o Moral, é só chamar meu parceiro Janson também. Quero mandar um alô também para minha irmã, Neidinha também. 96 62 55 67. Esse aí é o Janson Malta. Janson Malta. É os contatos para o show do Marcelo Moral. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para Júlio Moreno, Maria José, também Áureo Melo, Cleide Santos, galera que está interagindo aqui na nossa live aqui pela Manari FM. A gente agradece pela interação, agradece pela audiência de todos. Continua aí, Marcelo, mandando um abraço para a turma. Um abraço para toda a galera da Casa do Bolo também que está nos assistindo aí, né? Chegou para mim aqui, quando eu estava lendo, o cantor mandou alô para Casa do Bolo. Então, na verdade, é delícia de bolo, né? A gente que conhece Casa do Bolo, aproveitar e mandar um abraço para meu amigo Cícero, para a Sandrinha, toda essa turma lá. Sempre quando a gente chega é bem atendido, e isso é gratificante, né? Isso nos alegra e dá vontade de voltar quando você chega no estabelecimento e você é bem atendido. Então, mandar um abraço aí para essa turma. Vamos cantar, né, cantor? Vamos cantar? Não, quem canta é você e a gente escuta. Marcelo Moral na Manari FM. Eu tô querendo alguém pra dividir, onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um torcedor. Bora, simbora, vaqueiro!
Eita, negócio bom! Grana, confere aí, já que confere aí. É tanta cabeça de gado, as contas eu já perdi. A terra tá sobrando, caminhonete do ano. Olhando assim, ninguém imagina o que tá faltando. Tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dois herdeiros. Tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dois herdeiros. Bora sim, bora vaqueiro! Olha meu parceiro Arthur, meu irmão. Grana, confere aí, já que confere aí. É tanta cabeça de gado, as contas eu já perdi. As terras tá sobrando, caminhonete do ano. Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando. Tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dois herdeiros. Tá faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro, seu grande amor e um dois herdeiros. Eita, negócio bom! Zé Marcelo, bora vivo, menino! Olha meu parceiro lá, meu irmão! Alô, meu compadre da minha show! Tá aí, Marcelo Moral na programação da 87,9. Marcelo, fala pra gente um pouco do seu repertório, né? Você tem se dedicado, posso dizer assim, mais essa pegada de vaquejada, essa questão de piseiro, mas seu repertório tem tudo, né, cantor? É, tem de tudo, assim. Tem forró, tem piseiro, tem de tudo, né? Tem a rocha, tem brega, pra galera que curte brega aí, barzinho, tem de tudo o repertório do Moral, viu? Pra galera que gosta, pra galera que acompanha o trabalho do Moral, aí tá lá no show, aí a galera diz: Marcelo, eu quero ouvir um brega, eu quero que saia. Sai aí? Aí sim, né? Vamos ver se sai, Uma né? palhinha, só uma palhinha só. O Marcelo já mostrou que ele gosta muito de cantar com acompanhamento, né? Essa questão de palhinha ele não gosta É muito, mais não. no acompanhamento, eu acho melhor, né? Cantar. Mas sair, por exemplo, um brega, né? Um R, né? Ele não. O que é que sairia? Bora ver, né? Bora lá, me lembra aí. Eu tive um amor, folha seca. Bora sim. Eu tive um amor, Marcelo Batista. um amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de E saudade. por aí vai. Aí se eu chegasse em uma festa, o cantor estivesse cantando lá e eu falasse: Ô Marcelo, eu quero um sertanejo, por exemplo, de Gustavo Lima, o que era que sairia? Aí é mais devagar, né, mano? Se fosse uma rocha, um forró, aí o negócio era mais... O sertanejo não sai não? Sertanejo é mais devagar, né, moral? Vai não, mano. Sertanejo não tem não. Por exemplo, uma música que o Gustavo Lima cante, mas no ritmo que você tem no repertório. Eita, aí agora você me pegou. E aí, Alan, dá a força aí. Rapaz, deu branco também agora. Deu um branco? Sertanejo assim, né? Ficha limpa, por exemplo. Tava passando Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. Rapaz, eu tava pedindo os ritmos e eu não me liguei que o Marcelo ele canta mais para o arrocha do que para o sertanejo, né? Eu que boiei aqui nos ritmos. Então, Marcelo, fala pra gente aí uma das músicas que você mais gosta de cantar no seu repertório.
Então, como é mais forró que eu estou colocando agora no repertório, é mais vaquejada que eu estou pegando, né, também. Aí tem várias, né? Mas tem aquela música que você se identifica, digamos assim, essa é boa. Tipo essa que eu cantei agora, né? Essa que tá faltando. É. um Tá amor pra- faltando só um amor pra mim. Eu tô querendo alguém pra dividir. Onde já se viu um bom vaqueiro, sem um grande amor e um dois herdeiros. A GN comenta assim: ô forrozinho bom, esse do moral, bom demais. Isso é mostrando no nosso WhatsApp, O nosso WhatsApp, a galera tá interagindo ali no WhatsApp da Manaria FM. E continuo também acompanhando a live aqui no Facebook da rádio. Deixa eu ver aqui, Ednando Miguel, tá lá em São Paulo, né? O Nando, acho que você conhece. Mandar uma alusão pra ele aí, né? Galera de São Paulo Show, também. Marcelo Moral, que Deus continue abençoando sua vida, sucesso. Ele falou assim. Obrigado, A amigo. Cleonice Silva também acompanhando a gente aqui na live no Facebook. E a galera também depois acompanhando lá no canal da rádio. Se inscreve, deixa o like lá no YouTube, né, Tânia? Rádio Manaria FM é o nome do canal. Então, cantor, fala aí pra gente. A divulgação estava forte. A galera durante toda a semana acompanhou que você hoje estaria aqui na rádio. Teve muita gente que pediu alô, né? Deixa eu aproveitar aqui, e lembrar do objetivo das apresentações aqui na rádio, que é de divulgar e mostrar ainda mais valorizando assim a cultura regional. E como a gente estava falando dos alôs, né? Teve muita gente que pediu alô. Marcelo, manda alô pra mim e tal. Então, meu parceiro Índio, né? Quero mandar um alô pra ele aí. O índio já ganhou uns 2 alô hoje, acho que ele tem que fazer um desconto de sapato para o cantor e para o locutor que perguntou 2 vezes. Índio. Ó, prepara o desconto aí, eu só quero que dê 80% para lá. Não vai aumentar o valor não, porque tem uma turma aí, rapaz, que diz, ó, eu vou te dar um desconto aqui de 60%, mas só que ele aumenta 61% no preço, não estou falando que é o caso do índio não, e a brincadeira aqui, que não existe isso não. Mandar um abraço pra galera da rua Boa Vista, né? Minha amiga Selma também. Meu parceiro Arthur, toda a galera aí que tá me ouvindo a gente, né? Mandar um abraço pra você, Alex. Você é um locutor 10, né? Eu estou aqui e estou recebendo um abraço então, meu amigo. A gente agradece de coração. Agradecer a todos os ouvintes, né? Galera de Manari, toda a região aí que tá ouvindo a gente. Mandar um abraço a todos vocês aí. Fernando Turismo tá pedindo um abraço. Fernando Turismo, aquele abraço, meu irmão, tamo junto. Fernando Turismo é de onde? Tá me mandando aí. Aqui de Manari? Ah, isso aqui eu não conhecia, então manda um abraço aí pro Fernando. Marcelo, fala pra gente aí, cara, nesses 3 anos, teve algum momento que você entristeceu, que você teve algum problema, que você possa ter dado a volta por cima? Porque a gente sabe que em todo tipo de carreira sempre tem aqueles altos, aqueles baixos, algum momento de superação que você pode estar usando como exemplo até para algumas pessoas que estão começando aí, tentando a carreira artística. Por exemplo, como a gente estava falando de pandemia, né? A pandemia castigou bastante. Foi quanto tempo aí sem cantar? A gente passou o quê? Passou uns Mais de ano, né? mais de anos sem fazer show assim, né? Você, por exemplo, estava fazendo live. Foram quantas lives? Eu não lembro agora. Foram duas lives, né? Foi 2. A pretensão para mais alguma agora ou não? Agora não, né? Já liberou, aí, graças a Deus a gente tá fazendo ao vivo pra galera e agora não, a gente vai fazer live. A expectativa agora é para shows, né? Pra show. Então, fala pra gente aí, teve algum momento na sua carreira que você entristeceu, deu vontade de parar, deu a volta por cima? Que eu gosto de falar nisso, porque geralmente isso motiva ainda mais as pessoas a continuar e os exemplos, eles também servem para outras pessoas que às vezes estão lá, como a gente fala, no empurrão, né? Estão no tranca ali, aí daqui a pouco arrumam um motor de arranque e encaminha a carreira para frente. Então, já teve um momento assim de eu ficar triste, né? Teve um momento de passei por uma cirurgia, passei um tempo sem poder cantar, fiquei só em casa. Você já cantava, né, com essa cirurgia quando aconteceu? Eu lembrei aqui Tava começando, né? vaga de problema de saúde que você teve, né? Aconteceu? Fala pra gente. Eu estava começando já a fazer, daí fiz uma cirurgia de rins,
Passei 18 dias no hospital. E passei o quê? Passei mais de um mês em casa sem poder sair, nada. Aí desse momento aí eu estava muito triste, sem poder. Mas nunca assim. Cheguei a pensar em parar de cantar. Graças a Deus nunca vi essa vontade não, né? Não, veio não. O Desde cantor... o momento que eu comecei a cantar, que eu nunca tive vontade Mas de parar. aí é uma história de superação que você soma e dá mais vontade de vencer na vida. Certeza. É isso? Ô cantor, fala pra gente aí, hoje a gente sempre bate na mesma tecla que não dá para viver 100% da música. Você, além de cantar, você tem alguma atividade profissional, alguma atividade profissional e que venha trazer renda, alguma coisa do tipo? Então não, Alex, no momento não, só a música mesmo, só a música. Então parabéns para você, né? Que Deus continue te abençoando. Que você, eu posso dizer que é um dos poucos que conseguem viver apenas da música aqui na nossa cidade, aqui na nossa região. E mandar mais alô, Eterno. Graças a Deus, né? Agradecer a todos os contratantes aí que reconhecem o meu trabalho, né? Graças a Deus. Minha galera de Mandarim que sempre me apoiou. Desde o início eu comecei a cantar, todos meus amigos aí me apoiaram. Graças a Deus hoje eu vivo disso, né? Só tenho de agradecer. Então, Marcelo, agradecimento hoje também por sua participação aqui conosco. Tem mais uma para a gente fechar aqui o repertório, né? Então vamos à última dessa tarde? Bora, vamos embora. Marcelo Moral na Manaria FM. Bora embora, vamos dançar forró. Para meu parceiro Alain, meu irmão. Simbora, menino. Eita, negócio bom. O cajueiro me faz um favor, vem tá lá em casa e diga o meu amor. Fala pra ela que eu estou sozinho, igual um passarinho, porque ela me deixou. Deixei meu gado, cavalo e a sela, pelo sertão vim pra procura dela. Eu bebo, choro no meu coração, tem uma alucinação, só batendo por ela. O cajueiro me ajude aí, não deixa eu me acabar sozinho, pois tem a pena do meu coração, que não bate mais não, tá só um pedacinho. Pois tem a pena do meu coração, que não bate mais não, tá só um pedacinho. Simbora, vaqueiro! O cajueiro me faz um favor, vem tá lá em casa e diga o meu amor. Fala pra ela que eu estou sozinho, igual um passarinho, porque ela me deixou. Deixei o gado, o cavalo e a sela, pelo sertão vim pra procura dela. Eu bebo, choro no meu coração, tendo alucinação, só batendo por ela. O cajueiro me ajude aí, não deixa eu me acabar sozinho, pois tem a pena do meu coração, que não bate mais não, tá só um pedacinho. Pois tem a pena do meu coração, que não bate mais não, tá só um pedacinho. Eita, negócio bom! Isso é Marcelo Moral. Valeu, parceiro Alex, meu irmão. E o Liga Tânia, aquele abraço. E o da menina minha show, parceira lá de divulgações. Daí, Marcelo Moral na programação da 87,9. Ao vivo aí, Alan? Onde que é? Instagram. Instagram de quem? Marcelo. No Instagram do cantor Marcelo Moral. Um abraço a todos que estão nos assistindo também.
na live aí. Então, Marcelo, nosso horário finda, cara. É uma satisfação enorme estar contando com sua participação aqui. Obrigado, a gente agradece e deseja todo sucesso para você daqui para frente, que continue crescendo ainda mais. Muito obrigado, meu irmão. Agradecer de coração a todos os ouvintes aí. Valeu, meu parceiro Alex, minha amiga Tânia. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí, pelo espaço. Estamos juntos, misturados. Tá aí Marcelo Moral na programação da 87,9. Mandar um abraço pra. É isso? Mandar um abraço pra. Sua irmã é Gilvaneide, é? Gilvaneide, né? Então mandar um abraço pra ela antes da gente encerrar aqui. Então, Marcelo, obrigado pela participação novamente. Abraço, rapaz. Valeu, meu irmão. Tamo junto.